Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Oh, glória! Saúde a todos os ouvintes com a santa paz de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos por este dia. É, Hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu não vou pegar um texto base para fazer a menção da palavra que irei pregar hoje. Não irei usar um texto base. Eu irei usar a harpa. Irei usar a harpa cristã. A harpa cristã. Pode soar meio estranho para você eu utilizar a harpa cristã para pregar, mas aqui assim já serve para vocês terem uma noção de que os hinos da harpa realmente foram inspirados pelo Espírito Santo. E nos dias de hoje devemos tomar cuidado com muitas músicas que se dizem ser gospel, né? Devemos tomar muito cuidado com muitas músicas que se dizem ser gospels, porque muitas vezes só tem o nome de Deus ali, às vezes nem tem o nome de Deus ali, e quando fala, fala de egocentrismo, de sei lá, falar coisas muito nada a ver com o evangelho, né? Tem que tomar muito cuidado com essas músicas de hoje em dia, porque a mídia tá fazendo isso mais para vender e não tá preocupada com a tua alma, não tá preocupado se você vai pro céu, não tá preocupado se você vai pro inferno. A mídia não tá nem aí para você, né? Inclusive, devemos tomar muito cuidado com essas músicas gospels, porque muitos estão ali por causa da influência do dinheiro e não influência do evangelho. E devemos tomar muito cuidado porque nós vivemos os últimos dias. Então, vou usar hoje um hino da harpa, o hino de número 84, Grandioses Tu, né? Eu não sou um cantor, não tenho voz para cantar, mas eu vou arranhar a garganta aqui um pouquinho, vou louvar a Deus com esse hino muito lindo e muito maravilhoso aqui, que é O Grande Eu Sou, o hino de número 84. Hino de número 84, O Grande Eu Sou. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias a minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado sucumbiu, mas foi fiel até o fim.
Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Eita, glória a Deus! Hino bonito, aleluia, hino maravilhoso, hino muito bonito. Dá para você saber que esse hino é inspirado pelo Espírito Santo. Dá para você saber que esse hino tem engajamento bíblico. E você pode fazer uma pergunta para mim. Como você sabe que este hino tem engajamento bíblico? Simples, porque eu vou pregar sobre ele hoje e vou trazer os pontos que tem engajamento bíblico, base bíblica, e vou falar para você desse hino maravilhoso, né? Porque devemos, sabe, como a gente sabe se um hino, um louvor ou música gospel tem algum engajamento bíblico, tem algo de Bíblia nele, como nós sabemos que existe Bíblia nas músicas nas quais nós ouvimos, nos hinos evangélicos, a quais dizem hinos gospels, né? Como a gente sabe se tem base bíblica, se tem engajamento bíblico, se foi trazido realmente pelo Espírito Santo, ou é só um sem noção querendo ganhar dinheiro, né? Como a gente sabe disso? Simples. A gente precisa analisar a letra. A gente analisando a letra com muito cuidado, a gente vê se a letra condiz com a Bíblia ou não, né? Então, todas as músicas gospels têm que ter engajamento bíblico e base bíblica. Se não tiver engajamento bíblico e base bíblica, descarta essa música aí, joga fora da sua playlist, apaga essa música da sua playlist, apaga do celular, porque não é de Deus, não. É do homem, que foi feito para o próprio ego do homem para gerar dinheiro. Não tem nada a ver com a questão do evangelho. Não estou nem aí para sua alma, mas eu estou preocupado com a sua alma e estou aqui para pregar sobre o evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Bom, primeiro, ponto 1. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. A Bíblia nos revela que Jeová é fiel em um ponto tão maravilhoso que mesmo se formos infiéis a Ele, Ele continua fiel. Olha que coisa interessante, vou repetir. A Bíblia nos revela que Jeová é fiel em um ponto tão maravilhoso que, mesmo se formos infiéis a Ele, Ele continua fiel. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 ao 13. 2 Timóteo, glória. Diz assim: palavra fiel é esta, que, se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Ao versículo 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Durante a vida, a gente passa por perturbações, né? A gente passa por tão grande perturbação, às vezes, na nossa vida,
na financeira, vida pessoal, dentro de nós, a gente sente uma situação tão de uma maneira que eu não posso explicar, a gente se sente perturbado, né? Nosso coração, nossa alma, a gente fica angustiado, agonizado. Quando a gente está seguindo nossa caminhada espiritual, parece que as trevas vêm sobre nós de uma maneira tão grande, de uma maneira tão forte, que a gente começa a querer sair da igreja, a se desviar do evangelho, porque parece que a gente não vai aguentar, e muitas das vezes a gente acaba caindo em pecado mesmo. Acontece, infelizmente, tem gente que, sendo fraco, ele cai, mas é para isso que serve a igreja, para ajudar a levantar aqueles que caíram, não é para julgar, não é para criticar, não é para discriminar, é pegar a mão do irmão e falar: ô irmão, caiu, né? Vem cá, vou te ajudar a levantar, vamos lá. Se apoia aqui no meu ombro aqui, eu vou levar você até o ponto onde você vai ficar curada. Quando você não puder caminhar, eu vou te ajudar a caminhar, vou te dar um ombro. Quando você puder caminhar, nós vamos caminhar lado a lado. É isso que é ser irmão, é isso que é ser cristão, né? Porque acontece que nós vamos cair, nós somos errados, nós somos falhos, nós somos pecadores e devemos nos entregar a Jesus, né? Não devemos negar a Cristo, mas se infelizmente acontecer de a gente falar uma palavra que não deve, fazer uma ação que não se deve, nós devemos confessar nossos pecados uns aos outros, orar uns pelos outros, porque a oração de justo pode muitos seus efeitos. E a pessoa que e nós devemos tomar muito cuidado, porque hoje está muito religioso e pouco cristão, né? A gente deve olhar para quem realmente é cristão e tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que é cristão, vai falar com um religioso, aí essa língua de cobra aí já vai espalhar para todo mundo, além de ajudar, vai criticar e vai fazer fofoca, fofoca não é de Deus, fofoca não é de Jesus, fofoca é do Satanás, e vamos repreender essa fofoca em nome de Jesus Cristo. Isso aí é totalmente diabólico. Isaías 49. Isaías 49. Versículo 15 e 16. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho de seu ventre? Mas, ainda que se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que, na palma das minhas mãos, te tenho gravado. Aleluia! Nas palmas da minha mão te tenho gravado. Aleluia! E os teus muros estão continuamente perante mim. Olha que coisa maravilhosa. Nas palmas da tua mão tem gravado. Ou seja, essa palavra é para você que está desviado do evangelho, que se afastou da graça e da misericórdia e da bondade de Deus. Deus está com seu nome gravado na palma dele. Deus não esqueceu de você. Deus te quer de volta. Deus te quer de volta. Volta para Jesus, volta para Jeová. Ele te quer de volta. Você não faz ideia do quanto ele te quer de volta. Ele tá com o seu nome gravado na palma dele. Pode até mesmo uma mãe esquecer do próprio filho que gerou, mas Deus não vai se esquecer de ti. Aleluias. Olha como ele é fiel. Ele diz: não perturbe o vosso coração. Eu sempre sou fiel. Deus é sempre fiel. Ele não nega a si mesmo. A fidelidade de Deus é eterna. A fidelidade de Deus é eterna, irmão. Você não faz ideia de como a fidelidade de Deus não tem fim. Mesmo que formos infiéis, ele continua fiel porque não pode negar a si mesmo. E ele tem o seu nome gravado na palma da mão dele. Então, o que você está esperando para voltar para Jesus? Tudo que Deus quer é que creiamos nele e saber que ele é a solução de todos os nossos problemas. João capítulo 14, versículo 1. Aleluia. João capítulo 14, versículo 1. Glória a Deus. Não se perturbe o vosso coração.
Credes em Deus, crede também em mim. O hino já diz, não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Versículo 14:1 de João já diz, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Olha aí, tá vendo? O hino, a Bíblia. Então, irmãos, devemos crer em Deus, que Ele é a nossa única solução, que Ele é a nossa única esperança, que Ele é o bem maior da humanidade, que devemos nos render a Ele, confessar a Ele nossos pecados, e Ele vai perdoar nossos pecados, vai nos salvar, vai escrever nosso nome no livro da vida, vai ter misericórdia de nós, porque esse Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus de compaixão. Louvado seja Deus. Aleluias. Agora, continuando. Ponto 1, 2. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Mediante as situações diversas e muito difíceis na nossa vida, se formos fiéis a Ele, como Ele é conosco, estará tudo bem. Veja bem, vou repetir. Mediante as situações diversas e muito difíceis da nossa vida, se formos fiéis a Ele, como Ele é conosco, estará tudo bem. Daniel capítulo 6, versículo 21 e 2. Daniel. Achei você, Daniel. Capítulo 6, versículo 21 e 22. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Irmãos, essa é uma passagem maravilhosa, que é quando Daniel é lançado nas covas dos leões, né? Daniel, ele orava ao Senhor, e os príncipes da época ficaram com inveja de Daniel, porque o Daniel era o chefe de todos os príncipes. Daniel era praticamente o governador da Babilônia, ele era praticamente um dos maiores políticos da época. Daniel foi um dos maiores políticos da época, se não foi o maior, né? Como Sadraque, Mesaque e Abednego também foram políticos poderosos na Babilônia, mas Daniel foi o maior ainda, porque Daniel estava sobre todos os príncipes, sobre todas as províncias. Ele era o chefe de tudo e orava a Deus 3 vezes ao dia. Aí o que aconteceu? Os invejosos mandaram que o rei levantasse um decreto que quem orasse a qualquer Deus, além do Deus deles lá, né? Quem fizesse qualquer oração, além do rei, além de outro Deus ali, seria lançado aos leões. E você acha que Daniel ficou preocupado com isso? Danielzinho foi de joelhinho no chão orar ao Papai do Céu. Daniel foi orar, ele estava sendo observado, ele não ficou com vergonha, ele continuou fiel a Deus, orou a Deus, foi entregue ao rei, foi pego pelo decreto do rei, porque ele não ia deixar de orar por causa de um decreto incoerente, indevido. Então ele negligenciou o decreto do rei dali da época e foi orar a Deus. E por causa disso ele foi lançado na cova dos leões. E depois o rei chegou lá, falou: Daniel, tá tudo bem com você, Daniel? Aí Daniel: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano algum, porque foi achada em mim inocência diante dele. Não, isso é maravilhoso. Se a gente for fiel a Deus, o tanto quanto Deus é fiel a nós, vai ficar tudo bem.
leão fecha a boca, o fogo não vai queimar, o mar vai se abrir. É coisa maravilhosa demais. Só tem benefício ser cristão. Só tem benefício servir a Deus. A gente passa por dificuldade? Passa. Passa por tribulação? Passa. Mas é passageiro. É como se faz. Passageiro, passa aqui, passa ali, passa lá. A eternidade é para sempre junto com Jeová. Aleluia. Refrão. Sou eu aquele, o grande eu sou. Ele é a razão de toda existência no céu, terra, mar, espaço. E quando Moisés perguntou: quem direi quem é o Senhor? Ele simplesmente disse: eu sou. Né? Quando Moisés viu a sarça ardente e foi lá, curioso, a sarça falou com ele, Moisés tira a sandália de seus pés e tal, todo mundo conhece a história. Israel, Moisés disse: Senhor, o que direi a eles? Aí ele disse: a Israel pode dizer, eu sou Deus de Israel, Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó, mas eu sou o que sou. Ó, Êxodo, capítulo 3, versículo 3 e 14. Vamos para a Bíblia, 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 vamos para a Bíblia. Capítulo 3, 13 e 12. Então Moisés disse: eis que, quando vieram os filhos de Israel, eles disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o nome? O que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Parou aí. Moisés falou: tá, Senhor, eu vou, mas quando eu falar para os seus filhos que o Deus dos pais deles enviou, o que eu digo? Né? Como que é essa história? Deus fala assim: ó, fica tranquilo, Moisés. Eu sou. Eu sou o que sou, enviou a voz. Só fala para ele: eu sou o que sou. Acabou, fim de papo. Deus é. Nossa, Deus é. Aleluia. Irmão, é bom demais. Aleluia, glória a Deus. Como não ficar contente com isso? É maravilhoso. Ele é a razão de toda a existência. No céu, na terra, mar. E perante tudo e perante todos. Ele é. Aleluia. Refrão 1, 2. E quando estás, e onde estás, também estou. E onde estás, também estou. Ele sempre estará conosco, pois quem se chega a Deus, Deus se chega a ele. Quem se chega a Deus, Deus se chega a ele. Tiago 4:8. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Chegai a Deus, e ele chegará a vós. Bom, onde estais, também estou. Onde nós estivermos, Deus também vai estar conosco. Sendo assim, ele está conosco. Deus está conosco. Quando nós chegamos a ele, ele vai chegar a nós, estará conosco, né? Quer ver? Salmos 145. Salmo de número 145. O hino 145 do livro de Salmos. Aleluia. Salmo 145. Verso 18. Perto está o Senhor de todos os que invocam, e de todos os que invocam em verdade. Aleluia.
Deus está conosco, Deus está perto de nós, Deus está perto daquele que invoca o Senhor e o que invocam em verdade, não é aqueles que invocam em mentira. Invocar o nome do Senhor em mentira é invocar o nome do Senhor em vão. E um dos mandamentos é não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas aquele que invoca o nome do Senhor, aleluia, em verdade, Deus está ali perto dele, aleluia. Isaías 41, 10. Glória a Deus. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Glória a Deus. Irmão, olha que coisa maravilhosa. O Ele já fala, não perturbeis o vosso coração, porque eu sempre sou fiel. Então, e onde tu estás, eu também estou. Olha como tudo se encaixa, né? Quando nós estivemos aflitos, passando por dificuldade, pedimos ajuda para Deus. Deus, vamos lá, eu vou te ajudar, vem comigo, fica tranquilo. Eu vou estar contigo, eu vou te ajudar, não te abandonei, eu estou aqui. Aleluia! Deus não te abandonou, Jesus não te abandonou. Nessas horas de aflição e dificuldade pela qual você está passando, Ele vai te ajudar, como está aqui em Isaías 41, 10. Mateus capítulo de número 28. Mateus capítulo de número 28. Versículo 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia, louvado seja Deus! Onde nós estivermos, Ele estará conosco. Aleluia! Até a consumação dos séculos. Ainda no refrão, ponto 1.3. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, 2 Crônicas 7, 14, Jeremias 33 e 3, Jesus, mediante sua linda palavra, fala que se pedirmos, Ele nos dá de bom grado, né? Mateus 7, vamos ler aí Mateus capítulo 7. Dez, 9, 8, 7. Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8. Pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, bati e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate se abre. Louvado seja Deus! Olha que coisa maravilhosa. Pede ao Senhor, busca ao Senhor, clame ao Senhor, pedi, dá-se-vos-á. Olha que coisa maravilhosa. Pedi e dá-se-vos-á. O Senhor, quando nós pedimos em nome do Senhor, Ele nos dá. Quando nós procuramos, nos esforçamos, batemos, corremos atrás, será dado e entregue. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que coisa maravilhosa isso aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, pega essa aí, porque essa aqui é palavra profética, tá? Uma palavra profética.
Se o Brasil, o Bolsonaro perder e o Lula ganhar, recebe aí que essa aqui, ó, já fique sabendo. Se a situação do país piorar, tá? Se a situação do país piorar, a situação que nós vivemos agora, entrar em calamidade, faça isso aqui, ó. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, primeiro, se humilha. Segundo, ora. Terceiro, busca a face do Senhor. Quarto, se converter de seus maus caminhos. 4 coisas: humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se converter de seus maus caminhos. Então Deus vai ouvir dos céus o seu clamor e vai perdoar os pecados da terra, os pecados da humanidade, e sarará a terra as nossas feridas. Olha que coisa maravilhosa. Se nós clamarmos ao Senhor, se nós orarmos e jejuarmos, tá passando por dificuldade? Tá passando por uma situação horrível? Tá passando por uma situação de calamidade extrema que você não sabe o que fazer? 4 passinhos bonitinho. Se humilhar, orar, se converter de seus maus caminhos e... Isso aí. Se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter de seus maus caminhos. Vai estar tudo maravilhoso, tá? Eu não quis entrar em questão de política, mas aqui é o seguinte, irmão. Se tá para piorar a situação do Brasil, tá? A situação do Brasil piorando, esse é a receita. Segunda Crônica 7,14. Independente de quem vai ser presidente esse ano, o Brasil fica numa situação horrível de calamidade extrema, 7,14 de Crônicas. Se não quisermos que o Brasil fique numa situação de calamidade, uma situação horrível, uma situação de choro, de prantos, antes do que isso aconteça, já devemos começar com Crônicas 7,14. Já devemos nos pôr de acordo com Crônicas 7,14, para que não aconteça. Se acontecer, façamos isso também, né? Jeremias capítulo 33, versículo 3. Aleluia. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Uma passagem bem conhecida. A maioria das pessoas conhecem. Quem não conhece, fica tranquilo, porque vai conhecer agora. Jeremias 33, 3 diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, quando nós oramos, clamamos e pedimos ao Senhor, Ele está sempre disposto a nos ouvir, sempre disposto a nos dar o melhor que Ele tem para nós e anunciar coisas maravilhosas das quais a gente ainda não sabe. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, no entanto, se não recebermos o que pedirmos, é porque pedimos mal. Se nós clamarmos, se nós orarmos, se nós pedimos a Deus, Ele vai nos dar. Mas e se a gente não receber? Eu orei, pedi, não recebi. E agora? Deus não sempre está disposto a nos dar? Sim. O problema é que você pediu mal. O problema é que você não soube pedir. O problema foi que você não soube a maneira de pedir, como orar. Aí você pediu mal, Tiago 4, 3. Tiago capítulo 4, versículo 3. Diz assim: pedes e não recebeis, porque pedes mal, para gastar em vossos deleites. Se você pediu e não recebeu, é porque você pediu mal. Você pediu por pura ganância. Você pediu por puro bel prazer, por seus próprios deleites. Você pediu para sua própria vontade, para você exercer as suas luxúrias, os seus desejos, né? Por isso que Deus não vai te dar, porque você pede
de uma maneira muito errada, né? Você não está de acordo com a vontade. Quer receber? Segunda Crônicas, capítulo 14, versículo 7. 7:14. Crônicas 7:14. Tá, mas como pedir corretamente? Qual a maneira certa de pedir? A oração do Pai Nosso é um grande exemplo, irmão. Mateus capítulo 6. O Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso, ele é um grande exemplo da maneira correta de orar. Eu não sei orar, eu oro de maneira errada. Se eu oro de maneira errada, então qual é a maneira certa de orar? Qual é a maneira certa de orar? Né? Se eu oro errado, não estou recebendo, eu quero receber as bênçãos de Deus. Então, como eu devo orar? Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13. Portanto, vos oreis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos deve. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Está aqui a maneira correta de orar, a maneira correta de pedir, a maneira correta de falar com o Papai do céu, tá? Ainda no refrão, pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem é o Consolador? O Santo Espírito de Deus. A Bíblia nos ensina que devemos orar e agradecer por tudo. 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 e 18. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Orai sem cessar. Orar sem cessar não é que você vai ficar de joelho 24 horas, tá, irmão? Não é bem assim. Orar sem cessar é sempre você estar em espírito de oração. Tá no busão? Espírito de oração. Não pode fechar o olho, não pode ajoelhar. Fica de olho aberto ali, presta atenção no que está acontecendo e fica orando em pensamento. Falando com o Papai do céu. Tá no metrô? Tá no trabalho? Trabalhando? Não sei qual é o seu tipo de trabalho. Se é trabalho de bancada, se é trabalho braçal, né? Independente do que... Se é trabalho braçal, independente do seu trabalho. Exerça a sua função, exerça o seu trabalho, execute o seu trabalho e fique em espírito de oração aqui na mente, conversando com o Papaizinho do céu. Orai sem cessar. Mateus capítulo 26. Aleluia. Irmão, hoje nós vamos andar pela Bíblia, nós vamos navegar pela Bíblia hoje. Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É por isso que devemos estar sempre orando a todo momento. Orando, jejuando, buscando a face do Papai do céu, vigiar e orar. Primeiro vigiar, depois orar, e estar sempre atento ao que está acontecendo à nossa volta, e tá aqui. Aí vem um atribulado com uma música poluída, tu vem um atribulado falando palavrão, aí você fala: Jesus Cristo, perdoa essa pessoa que não sabe o que faz. Jesus Cristo, purifica minha mente, por favor, me perdoa, Senhor. Porque nós pecamos até no ouvir. E o fato de nós pecarmos no ouvido é o fato de que devemos estar sempre vigilantes e sempre em oração, repreendendo o diabo, repreendendo o pecado, clamando por amor e misericórdia de Jesus Cristo. Ele também nos prometeu um Consolador, que veio em dia de Pentecoste. João capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador,
para que fique convosco para sempre. O Pai está no céu, Jesus Cristo estava na terra, Jesus Cristo subiu ao céu e não nos deixou órfão, não deixou a gente sozinho, a gente não ficou órfão, tá? Ele rogou ao Pai e mandou outro Consolador, o Santo Espírito de Deus, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 1 ao 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Louvado seja Deus. Isso é o batismo com o Espírito Santo. É a capacidade de falar outras línguas, conforme a vontade do Espírito. Falar em língua estranha, ter discernimento de espírito, é um dos dons espirituais que devemos buscar, o discernimento de espírito, o dom de interpretação de línguas, o dom de línguas, para que possamos entender o que está acontecendo no mundo espiritual. Então, batismo, isto é o Consolador, o Santo Espírito de Deus, que não habita em templo imundo. Por isso, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, para que possamos ser morada do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Continuando. 2. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Abraão foi um homem de muita fé. E vimos isso na galeria da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber por onde ia. Rapaz, que macho de fé! Tem que ter muita fé. Ouviu uma voz em seu coração, sai do meio da tua família e vai para onde eu vou te mostrar. Rapaz, é muita fé. Abraão praticamente saiu sem saber para onde ir, irmão. Abraão não fazia ideia para onde estava indo. Ele simplesmente pegou as suas malas, fez lá as malas e falou: tchau, família, até nunca mais. Pegou tua esposa e sumiu. Partiu pro mundo afora. E aí? E agora? Para onde vou? Pela fé. Vai para onde, Abraão? Não faço ideia. Como que é, Abraão? Você não sabe para onde vai? É, não sei. Uma voz falou para mim ir para um lugar que ele vai me mostrar. Não sei onde é, então eu tô indo. Tchau, família. Você tá indo porque você sentiu uma coisa em você para você fazer? É isso aí, pela fé. É pela fé. É uma coisa forte. Não é uma voz interior qualquer. É muito forte. É uma voz muito poderosa e eu vou pela fé, vou ter fé nessa voz. Ele saiu sem saber para onde ia. Olha a fé desse cara. Tem que ser muito macho para fazer uma coisa dessa. Vemos também no versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Estamos falando de fé, irmão. Fé. Temos que ter fé. Se a gente não tiver fé que ele existe, nós negligenciamos, ou seja, negligenciamos a sua presença. Nós negligenciamos a sua existência. Deus existe. Devemos parar de negligenciar a sua existência
é nos aproximarmos dele, tendo fé que ele existe. Tanta coisa boa que eu já falei até agora nessa mensagem, irmão. Como negligenciar um ser maravilhoso desse? Como? Não entendo. E quem sem a fé é impossível agradar a Deus? E que sem a fé é impossível agradar a Deus? E no versículo 1, do capítulo 11 de Hebreus, vemos que é fé. Versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que é fé? Ah, devemos ter fé, mas o que é fé? O que é a fé? A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Aleluia. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A gente não vê, a gente tem fé. E que a gente espera a esperança de Deus, a esperança do seu atributo, que ele é galardoador, ele é benevolente, ele é bom, ele é maravilhoso, ele é glorioso. Ter a fé, a gente tem fé em Deus, e quando a gente tem fé em Deus, a gente recebe coisas maravilhosas como bondade, compaixão. É, nossa, tantos benefícios, a vida eterna através de Jesus Cristo. Nossa, é muito maravilhoso. Sendo assim, tendo esta fé, crendo em Jesus Cristo, seremos salvos. João 14, 1. Aleluia, irmão. Hoje nós estamos navegando pela Bíblia. Tem pregação que a gente não navega tanto pela Bíblia, mas essas pregações nós navegamos pela Bíblia. João 14, 1. A gente já leu, vou ler de novo. Não perturbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim, né? Quando a gente crê nele, a gente é salvo por ele. Quando a gente tem a crença nele, que a gente vai ser salvo por ele, por a gente ter crença nele. Se a gente não acredita nele, não tem por que ser salvo. Isso é uma injustiça. Se quem crê em Deus vai ser salvo e aquele que não crê em Deus também vai ser salvo, é uma injustiça. Deus está sendo injusto. E como Deus é justo, ele só vai salvar aquele que crê em Deus e que crê em Jesus Cristo. Quem não crê em Jesus Cristo, obviamente não crê em Deus. Quem crê em Jesus Cristo, crê em Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Estamos falando de fé, irmão. É de fé. Quem tem a fé de Abraão. Cabra macho. Muita fé. Precisamos ter a fé igual de Abraão. Aleluia. 16, 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Crê em Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Tenha fé no Senhor. Pode demorar 1 ano, 10 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Mas continue com a fé que você e sua casa será salva em Cristo Jesus. Às vezes você é a única pessoa salva da sua família. Você é a única pessoa que serve a Jesus Cristo na sua família. Tenha a fé de Abraão, que possa demorar até 50, 70 anos. Mas creia que a tua casa será salva pelo nome de Jesus Cristo. E todos serão salvos, eles se renderão a Cristo. Em nome de Jeová. Glória a Deus. Aleluia. Estamos falando de fé, irmão. Verso 3. Um terremoto e vento após. Do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias a minha voz. Voz do Eterno. Voz de amor. Aleluia. Todos nós conhecemos a história de Elias na caverna, não é mesmo? Caso você não conheça, eu vou te apresentar. Estamos aqui para isso. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, versículo do 9 ao 14.
E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: Que fazes aí, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada, uma voz mansa e suave. E sucedeu que, ouvindo-a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aí, Elias? Essa é a história de Elias, onde Elias foi se esconder na caverna, depois de Elias ter afrontado os profanos de Israel, quando Israel profanou a existência, quando Israel negligenciou a existência de Deus, profanou a adoração contra Deus, Elias bateu de frente, Israel ficou irado contra Elias e Elias teve que dar no pé, se esconder na caverna. E Elias nessa caverna, Deus falou com ele: Não através do vento, do fogo e do terremoto, mas com uma voz branda e suave. Essa é a história de Elias. Sabemos que em situações difíceis queremos nos esconder em cavernas. Situações difíceis queremos nos esconder em cavernas. Isso não é mentira. Mas este não é o nosso lugar. E a voz do Senhor nos manda sair dela, a caverna. Quando passamos por situações difíceis, de calamidade, situações de desespero, nos escondemos na caverna. Não sei qual é a sua caverna. Não sei qual é a caverna pela qual você está se escondendo. Mas devemos sair por ela. Não por causa do fogo, do vento, do terremoto, mas por causa da voz do Senhor. O Senhor, ele tem maneiras meigas de falar com você. Sai da caverna. Isso serve para mim, isso serve para você. Pode ser que eu esteja passando por uma caverna e ele esteja falando para mim também: saia dessa caverna. E eu preciso sair dessa caverna. E ele está falando para você também: saia desta caverna. Este não é o teu lugar. Saia desta caverna. Passar por situações difíceis, todo mundo passa. Passar por situações de calamidade, todo mundo passa. Mas se esconder na caverna não é a melhor escolha. Saia da caverna. 4. Um certo dia, Estevão viu o céu aberto e viu a mim. Apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Estevão era um diácono cheio do Espírito Santo de Deus e muito fiel à palavra do Senhor, cheio de amor e misericórdia, que mesmo em meio a pedradas que se levava, ele clamou a Deus que tenha misericórdia
daqueles que assim estavam fazendo. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54 ao 60. Olha como Estevão, o primeiro mártir da igreja evangélica, o primeiro mártir do mundo, o primeiro mártir, como se sacrificou. E olha como ele morreu, a morte dele foi a pedradas. E mesmo sendo apedrejado, ele não clamou para que as pessoas parem, não xingou as pessoas, não falou besteira, né? Ele estava sendo apedrejado e ele não xingou as pessoas que estavam fazendo isso. Ele não mandou as pessoas que estavam fazendo isso pararem. Ele teve misericórdia daquelas pessoas. Ele não ficou com raiva. Estevão não ficou com ódio. As pessoas estavam tacando pedra na cabeça dele, as pessoas estavam tacando pedra nele, estava chovendo pedra nele, estava tomando várias pedradas. E ele não ficou com raiva daquelas pessoas. Ele não ficou com ódio daquelas pessoas. Ele não ficou com ódio daquelas pessoas. Antes, ele teve amor e compaixão da mesma maneira que Jesus. Da mesma maneira que Jesus morreu, Estevão morreu, clamando por misericórdia para os assassinos que os assassinavam. Jesus clamou por misericórdia aos seus assassinos. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Estevão também clamou, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. E nós vamos ver isso agora, capítulo 7, versículo 54 ao 60. E, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando seus olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram-se unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. As pessoas estavam apedrejando ele e ele disse: Deus, perdoa eles. Não culpa eles por esse pecado. Tenha piedade deles. Olha o que é o evangelho. Clamar pelo perdão daqueles que nos ofendem. Aqueles que nos ofendem, aqueles que nos fazem todo mal, toda sorte de mal que aquela pessoa faz contra nós, devemos, em Cristo Jesus, pedir que Deus não faça nenhum mal àquela pessoa. Ah, mas aquela pessoa só fez mal para mim. Ore pelo bem dela. Ore pelo bem dela. Ore pelo bem dela. Porque este é o verdadeiro evangelho de Cristo. Qualquer evangelho que esteja fora desse princípio é diabólico. Porque o evangelho de Cristo é orar por aqueles que nos fazem o mal. Fazer o bem àqueles que nos fazem mal, aqueles que não falam mal de nós, orar pelo bem deles. Aqueles que fazem mal para nós, orarmos para o bem deles. Não é só orarmos pelos nossos amigos, é também orarmos pelo bem dos nossos inimigos. Aquele que ora pelo bem dos inimigos, aquele que ora pelo bem dos inimigos, é realmente um cristão transformado e cheio do Espírito Santo de Deus. Se você não ora pelos seus inimigos, comece a orar. Para finalizar, já estamos no último verso do hino 5.1. Firmada em mim, rocha eternal, assim jamais
o crente cai. O homem é falho e está sujeito a cair, mas Deus sempre está disposto a colocar o justo de pé. Salmo 37. O homem é falho, mas Deus está sempre disposto a colocar o homem de pé. Salmo 37 e 24 diz assim: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com a sua mão. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor sustenta com a sua mão. Nós somos falhos, sujeitos a cair, porque nós vivemos ainda nesse mundo de pecado, ainda temos nosso corpo corrupto. Nosso corpo ainda é corrupto. Nosso corpo só vai se transformar em um corpo incorruptível no arrebatamento. Até lá, nós estamos sujeitos a cair em tentação. Por isso nós devemos orar, jejuar, vigiar, prestar atenção no que está acontecendo para que não caiamos. Mas todavia, se nós cairmos, Deus está pronto para nos ajudar, nos colocar de pé, para que não ficamos prostrados. Salmo 145. Salmo 145, versículo 14. O Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor sustenta todos os que caem, levanta todos os abatidos. Se você caiu, se você está abatido, clama a Deus. Olha para os céus e clama a Deus. Se você está na prostituição e quer sair da prostituição, olha para o céu e clama a Deus. Ele vai te tirar dessa vida de pecado. Se você está nas drogas, se você está caído no chão, olhe para Deus e Deus vai te tirar dessa situação. Se você está embriagado no álcool, clama a Deus e Deus vai te tirar desta situação. Se você está em situação deplorável, vergonhosa, clame a Deus, porque é só Deus que pode te tirar da situação. Mesmo que você esteja caído, Ele vai te tirar dessa situação e vai te colocar de pé e vai te colocar num caminho bom e maravilhoso, que é o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. Provérbios 24, capítulo 24. Provérbios, capítulo de número 24, versículo 16. Aleluia. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas o ímpio tropeçarão no mal. O ímpio vai tropeçar no mal. O ímpio não vai ficar de pé, se levanta para cair. Mas aquele que é justo pode cair até 7 vezes. O justo cairá 7 vezes, mas se levantará. Por quê? Porque tem Deus para ajudar, tem Deus para auxiliar. O justo sempre permanecerá de pé, porque Deus está sempre o pondo de pé, mesmo que caia, não ficará caído. Louvado seja Deus. Tendo já a igreja a promessa de Cristo da vitória, em Mateus capítulo 16, versículo 18, aleluia, já tendo a promessa de Deus em Cristo Jesus, a igreja já tem essa promessa. Olha que maravilha. Opa, uma orelhinha aqui na Bíblia aqui, desfazer essa orelhinha. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo de número 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja tem a promessa de não ser derrotada por Satanás. Devemos ser ousados, pregar o evangelho com fé impetuosa em Jesus Cristo e clamar com poder, porque nós temos a promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Louvado seja Deus. Por isso somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 37. Romanos capítulo 8, versículo 37. Louvado seja Deus. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores
por aquele que nos amou. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos amou? Deus nos amou. Quem nos amou? Jesus Cristo nos amou. Por isso nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Louvado seja Deus. 5.2, a última parte para podermos encerrarmos essa mensagem maravilhosa. Nós encerrarmos. Olha como um hino maravilhoso está cheio de repleto da Bíblia. Olha que coisa maravilhosa. Olha como nós navegamos na Bíblia hoje. Já estamos terminando. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Aleluia. Olha que maravilha. Buscai os dons celestiais que vem da casa de meu Pai. A Bíblia nos revela 9 dons no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12 tem 9 dons. E no capítulo 12, versículo 31 de Coríntios, é nos dado uma instrução, tá? No capítulo 12, versículo 31 de 1 Coríntios, é dado uma instrução. Qual é essa instrução? Tá aqui a instrução. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Buscai com zelo os melhores dons. Aleluia. Essa é a ordenança. Esses dons são encontrados no versículo 8, 9 e 10 do capítulo 12 de 1 Coríntios. 8, 9 e 10 de 1 Coríntios, capítulo 12, vamos ler agora. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernimento de espírito, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, interpretação de línguas. Versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, versículo 8, 9 e 10, tá aí os 9 dons. Buscai os dons da casa de meu Pai, buscai os dons celestiais, aleluia. Quais são? Tá aqui no versículo 8, 9, 10 do capítulo 12. E capítulo 12, versículo 31, fala que devemos buscar com zelo os melhores dons. Louvado seja Deus. Os dons de Deus vêm de Deus. E de Deus está no alto, e do alto devemos buscar. Os dons são de Deus. Se é de Deus, Deus está lá em cima, Deus não está aqui embaixo. Quem está aqui embaixo somos nós. Deus estava aqui embaixo por um período de tempo. Ficou aqui só 33 anos. Deus ficou na terra por 33 anos, como Jesus Cristo. A essência é do Deus vivo. O corpo foi um corpo modelado, criado e forjado por Deus dentro da barriga de uma mulher virgem. Mas a essência sempre foi Deus. E Deus está no alto, Ele está lá em cima. E para buscar os dons de Deus, devemos olhar para cima. Devemos estar sempre olhando para cima, clamando a Deus, buscando os dons celestiais, as coisas que vêm de cima, não as coisas terrenas, as coisas superficiais, mas as coisas que são celestiais, as coisas que vêm do alto. Isaías 6:1, aleluia, Isaías capítulo de número 6. Isaías capítulo de número 6. Versículo de número 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Num alto e sublime trono. Alto e sublime trono. Lá no alto. Tá lá. Tá lá. Um dia nós vamos ver ele. Um dia nós vamos estar olho a olho nele. Olho a olho é uma metáfora, tá, irmão? A glória de Deus é tão grande. A glória de Deus é tão grande que a gente não vai conseguir olhar para ele.
porque o brilho dele é tão grande, tão glorioso, que a gente vai conseguir olhar no rosto de Deus. Mas vamos poder olhar para o rosto de Jesus. Mesmo que vai estar meio difícil a gente olhar para o rosto de Jesus, porque vai estar resplandecente. Aleluia, louvado seja Deus, porque é um ser glorioso, maravilhoso e eterno. O importante é que nós vamos estar lá com Ele, com Jesus Cristo para sempre, na vida eterna. Ele está no alto. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 ao 3. Aleluia, estamos acabando, irmão, estou acabando. Falta pouco. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 ao 3. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, e disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentamento sobre o trono. E que estava assentado era, na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônia. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Olha que coisa maravilhosa, no alto, irmão, no alto, irmão, no alto, irmão, é no alto, lá no céu, lá em cima, aleluia, louvado seja Deus. Para finalizar, Colossenses capítulo 3, glória a Deus, aleluia. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Portanto, se já ressuscitamos com Cristo, aqui está falando de uma ressurreição espiritual, não uma ressurreição física. A ressurreição física vai acontecer somente no último dia, no dia D, no dia do Senhor. No dia do Senhor, os mortos vão ser ressuscitados. Mas é só no dia D, no dia do Senhor. Aqui está falando de uma ressurreição espiritual, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, negligenciamos o nosso passado e o nosso corpo e nos batizamos. Louvado seja Deus, somos renascidos em Cristo Jesus. E a Bíblia diz: buscai as coisas que são de cima. Abandona, vamos negligenciar as coisas da terra. As coisas são da terra. Só os que precisamos, Deus vai dar conta de nos sustentar. Daquilo que precisamos, Ele vai dar conta, vai cuidar de nós, Ele cuida de nós. Não devemos negligenciar as coisas que são de cima, devemos negligenciar as coisas que são de baixo, as coisas que são da terra. Buscarmos as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Devemos buscar as coisas que são de cima, a eternidade, as coisas celestiais, as coisas eternas. Louvado seja Deus. E é isso aí, irmão. Olha que coisa maravilhosa. Olha como nós navegamos na Bíblia hoje. Como descobrir se um hino realmente é de Deus, se tem a essência de Deus, se tem o Espírito Santo. É um louvor onde você navega pela Bíblia. Se você não navegar pela Bíblia com um louvor, irmão, cuidado com esse louvor, cuidado com esse hino. Se não tiver um engajamento bíblico, tiver base bíblica, cuidado, irmão. Um verdadeiro louvor movido pelo Espírito Santo, você navega na Bíblia, irmão. Você navega na Bíblia. Você vai vendo, tem muita coisa maravilhosa, tem muita base bíblica, muito engajamento bíblico. Olha como é maravilhoso esse Deus. Aleluia.